Quero te convidar nesse momento, aqui no templo, enquanto nós estamos nesse período de interlúdio da escola bíblica, nós estamos estudando Efésios, mas hoje é dia de Natal, né? Então hoje eu preparei uma aula para a gente, para podermos conversar um pouquinho sobre o Natal, eventualmente, né? E eventualmente, quem sabe até podermos esclarecer algumas dúvidas, quem sabe até alguns pontos polêmicos, né? Porque eu acho importante a gente falar sobre o Natal, sobre esse momento precioso que a gente vive, e para que você possa também saber um pouquinho mais de como que foi o primeiro Natal. Natal esse que nós cantamos na música. Vamos ver um pouquinho como que foi esse momento preciosíssimo, extraordinário que o Senhor Jesus veio para cada um de nós. Para isso eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. E nós vamos ler todo o capítulo. Só que nós vamos ler verso a verso para poder ficar mais fácil de explicar o que está acontecendo. E aí nós vamos pontuando aqui. Eu vou fazer uma aula hoje um pouco mais simples, não vou abordar todos os aspectos exegéticos do texto, mas os pontos mais importantes para a gente poder entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, do que aconteceu nesse primeiro Natal, de como que foi esse período tão extraordinário, tão fantástico da história e que nós celebramos de maneira tão entusiástica, né, tão fervorosa, que é esse momento do Natal, a vinda, a chegada do Senhor Jesus, a chegada da nossa salvação, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha no que esse texto diz, nós vamos lê-lo verso a verso, mas primeiro, claro, antes de mais nada, ainda que nós já tenhamos feito isso, nós estamos em outro momento, então vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos ajude nessa exposição do texto, para que a gente possa, então, apreciar aquilo que o Senhor Jesus tem para falar para nós, mas também possamos ouvir espiritualmente o que o Senhor fala. Se nós não oramos, irmãos, é apenas um discurso, é apenas uma interpretação textual. Isso qualquer pessoa pode fazer, crente ou não crente, até ateus podem fazer, né? Até um satanista pode fazer isso. Pegar a Bíblia, abrir e explicar ela. Mas quando nós oramos, é aí que muda. Porque é aí que nós então pedimos que o Senhor de fato fale conosco. Não eu, né? Eu só vou expor o texto para você. Mas quem fala de fato ao nosso coração é o Espírito de Deus, é o próprio Senhor. Vamos orar? Deus bondoso, mais uma vez, nós queremos conversar com o Senhor e pedir para que o Senhor possa nos iluminar, possa nos ajudar, encher o nosso coração de sabedoria, de entendimento, mas que o Senhor possa falar com cada um de nós, possa nos instruir a respeito da Tua Palavra, daquilo que ela nos ensina, possa nos ajudar a aprender e a pôr em prática também aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Que o nosso coração, Deus, seja entusiasmado pela Tua Palavra, que o nosso coração, Deus, possa ser realmente arrebatado pela Tua Palavra. Fala conosco, nos ajuda a compreender a Tua Palavra, tem misericórdia de nós, continua derramando sobre esse momento de escola bíblica a Tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, irmãos, a partir do versículo 1, nós vamos lendo verso a verso, vou pedir para o presbítero Clayton ler para a gente, e aí no final da aula, assim que nós terminarmos, nós abrimos então para aquele momento de perguntas. Se você tiver aí alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar, né, um comentário que você queira fazer, alguma dúvida que você tenha, você pode então fazer no final da aula, nós vamos abrir para esse momento e aí você pode ficar à vontade. Para aqueles irmãos que estão eventualmente nos assistindo pela transmissão, você também pode fazer isso. Você pode deixar aí abrir o seu celular, né, abrir o seu YouTube, e aí vai ter um campinho aí para você escrever a sua mensagem, a sua dúvida, o seu comentário, e aí no final da aula nós podemos também dar uma lida nesses comentários. Aí se o Nicolas estiver por aí, imagino que ele esteja, ele não tenha abandonado a escola bíblica, né? Não tenha vindo só para o culto, então eu vou pedir para que ele abra o celular dele e fique dando uma olhadinha lá no YouTube, para caso nós tenhamos aí algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa desse gênero, e aí o presbítero Clayton pode ficar então mais à vontade para poder só ler o texto, daí fica mais tranquilo para ele também, tá bom? E aí a gente divide as tarefas, já que nós estamos juntos em aula, tá bom? Vamos ler, presbítero, o versículo de número 1, e aí eu vou explicando verso a verso. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então vamos lá. Nós temos aqui 3 coisas para a gente dar uma bisoiada, né? A primeira coisa delas é a respeito da cidade. Você sabe que foi predestinado, foi previsto, foi feita uma profecia de que Jesus nasceria de fato na cidade de Belém.
E a cidade de Belém, deixa eu te perguntar, você sabe o que significa a cidade de Belém? O nome Belém, o que significa? Casa do pão, perfeito, gosto de gente que sabe das coisas, né? Casa do pão, o que significa que Jesus é o pão da vida. O pão da vida nasceu na cidade do pão. Você sabia dessa curiosidade? Isso é uma curiosidade, mas também é uma profecia. Já tinha sido profetizado que o Senhor Jesus nasceria. O pão da vida, o pão que nos traz a vida eterna, nasceria na cidade que se chama Casa do Pão. Essa é a primeira curiosidade sobre o texto. Tá? Segunda curiosidade sobre o texto que nós podemos olhar é a respeito deste rei, deste homem aí chamado Herodes. Você sabia que na Bíblia nós somos apresentados no tempo de Jesus a 4 Herodes? Não é um Herodes só não, é 4. Tá? 4 Herodes ao todo. O primeiro, Herodes o Grande. O segundo, Herodes Antipas. Antipático, é quase isso, né? Herodes Antipas. O terceiro, Herodes Agripa. E aí tem o Agripa I, que é o primeiro, e o Agripa II. São 2 Agripas que tem. Tá? Esses 4 Herodes interagem aí durante o período ali de Cristo e dos apóstolos. Tá? Então são 4. Qual é o Herodes que nós estamos falando aqui? Né? Esse daqui é o Herodes o Grande, que de grande, na verdade, você vai ver que ele não tem absolutamente nada. Porque o homem, ele fez umas coisas muito boas. Tá? Pensa naquele político, sabe aquele, eu não posso citar o nome, mas você sabe que teve um político lá em São Paulo, ali na década de 90, se não me falha a memória, que ele falava assim, olha, eu roubo, mas eu faço. Então os irmãos mais antigos aí, que conhecem um pouquinho de política, já sabem de quem que eu estou falando. Então, esse Herodes o Grande, ele era mais ou menos isso. Esse homem fez umas coisas extraordinárias. Ele construiu, por exemplo, o porto de Cesareia. Tá? Cesareia Marítima, foi ele que construiu. Ele construiu também, ou deu uma reformada, no sistema de irrigação da Judéia. Tá? E fez várias aí outras obras, construiu teatros, anfiteatros, construiu templos. E, em especial, este homem foi quem construiu o templo de Jerusalém. Sabe aquele templo que está lá até hoje? Foi ele que construiu. Tá certo? Aquele templo, na verdade, foi destruído, mas os moldes do templo que está lá hoje, que foi reconstruído depois, na época de 70 depois de Cristo, ele foi destruído. Esse templo que o Herodes construiu, ele foi destruído. E aí, então, foi construído depois, mais para frente, outro templo no lugar, tá? Que é aquele domo da rocha que nós temos lá agora. Mas o templo de Herodes, sabe aquele templo que a igreja, que eu não posso citar o nome, sabe aquela lá? Aquela igreja que tem no Brasil e em outros lugares. Essa igreja construiu o templo que eles chamam lá em São Paulo, tem aqui até aqui em Curitiba, mas lá em São Paulo eles construíram o tal do Templo de Salomão. Você já ouviu falar sobre isso, né? Esse templo de Salomão não é o templo de Salomão, é o templo de Herodes, tá? De Herodes o Grande. O formato, a arquitetura do que foi construído lá não é a arquitetura de Salomão, mas é a arquitetura do templo de Herodes. Tá? Então, Herodes foi quem construiu o templo da época de Cristo. Tá certo? Então, essa é a curiosidade. Mas esse homem, pensa num homem perverso, num bicho ruim, mal mesmo, tirânico. Pior espécie que você puder imaginar, o pior político que você puder imaginar era Herodes. Herodes, para você ter uma noção, ele era um homem supersticioso. Então, ele tinha um problema gravíssimo com o seu trono. Tá? Ele gostava muito do poder. Sabe aquelas pessoas que se apegam ao poder? Tem até uma frase, né, de um filósofo que diz assim, dê o poder para uma pessoa e você então poderá conhecê-la verdadeiramente. Né? Você só conhece alguém quando você realmente dá poder para aquela pessoa. Você permite que ela ponha as suas obras, os seus pensamentos em prática. E naquela época, muito diferente do regime que nós temos hoje, democrático, que você tem até alguma liberdade de poder agir contra os seus governantes, naquela época você não tinha. Ele era um rei. E não era só um rei, ele era designado pelo Império Romano. Então, ele podia fazer basicamente, tirando algumas raras exceções, ele podia fazer basicamente o que ele quisesse.
E esse homem foi responsável por grandes morticínios. Durante a sua vida, ele matou muita gente, gente adulta, por meio de guerra, de batalha, por meio de cobrança de impostos, por meio de leis injustas e muito impiedosas, mas ele também é conhecido por aquele infanticídio que ele causou por causa da vinda do Senhor Jesus. Quando ele então foi avisado da vinda de Cristo, ele mandou matar todas as crianças ali de Belém e dos arredores de Belém. Tá certo? Então ele era um homem terrível, terrível, supersticioso até o fim, até o último. Tanto era que ele era tão apegado ao poder, ao seu trono de pó, na verdade, né? Porque o trono não serve para absolutamente nada, a não ser o trono de Cristo, que é eterno, imortal, infinito, mas real. Ele mandava matar todos os seus parentes que eram descendentes do trono. Então a pessoa começava a ficar muito famosa na região, a pessoa ficava ali à mercê das pessoas, falava, esse cara pode ser um grande rei, pode ser um grande político, né, uma grande influência. Ele mandava matar. Mandava matar. Pega lá o fulano de tal, o presbítero Clayton ali, se tornou presbítero. Pode ser que de repente, daqui a um tempo, ele, não sei, pode querer o trono, pode querer ser pastor, não sei, manda matar. Mata. Passa a faca nele, né? Passa a espada, manda matar, e é isso aí. Não era punido, não tinha lei contrária, ninguém podia fazer nada contra ele. E o bicho era assim mesmo. Tanto era que o homem mandou matar até as suas próprias esposas e até mesmo os seus filhos, para que eles não assumissem o seu trono. Veja que homem perverso. Tá? A terceira coisa a respeito desse texto é que nós olhamos ali sobre os tais reis magos, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas esses reis magos, eles vinham de vários lugares do mundo e eram sábios, filósofos, historiadores, eram pessoas que olhavam as estrelas, que eu esqueci o nome agora, astrólogos da época, exatamente isso, essa palavra tinha me fugido. Então eram astrólogos da época, pessoas que avaliavam as estrelas, que avaliavam profecias, que avaliavam a história, que eram doutos em sabedorias diversas, né? Então esses homens vinham de vários lugares para dar conselhos a reis, para dar conselhos a governantes, para diversas funções nesse sentido, certo? Então esses eram os reis magos que a gente conhece. Tudo bem? Vamos seguir? Verso 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Então aqui nós temos duas coisas. Primeiro, você sabe que o Senhor Jesus então estava predestinado, haviam profecias e haviam sinais, muitos sinais a respeito da vinda de Cristo, porque antes da sua vinda, o anjo Gabriel já veio falar com José e com Maria. Já tinha, inclusive, as pregações de João Batista nessa época. Já tinha as profecias que João Batista viria. Alguém viria para aplainar o caminho, para falar a respeito de Cristo antes dele ser batizado e começar, então, o seu ministério, que seria o último profeta, que é João Batista. Tá? O último profeta aos moldes do Antigo Testamento. Então, nós temos aí essa possibilidade, já que eles já sabiam, os reis magos sabiam de tudo que estava acontecendo, sabiam pelo menos dos sinais, das profecias e estavam buscando sobre isso. E nós temos então algo sobrenatural que o texto nos fala, que é a respeito da estrela de Belém. O que é a estrela de Belém? Eu não faço a menor ideia. Sei que havia uma luz no céu, nós não sabemos se era algo aqui, se era algo no espaço que estava se movendo, não sabemos como é que funcionou isso daí, como é que era, a gente pode só tentar imaginar, mas havia uma estrela, uma luz no céu que se movia e que estava diretamente no lugar, né, que ela foi parar, na verdade, no exato lugar, na casa onde nasceria o Senhor Jesus, né, onde nasceu de fato o Senhor Jesus. Tá? Então aqui nós temos uma questão sobrenatural, só que não tem como explicar isso, irmãos. A própria palavra não nos explica como é que funcionou esse milagre da estrela. A gente só sabe que eles seguiram uma estrela que estava em movimento estranho, não era natural, não era algo que estava acontecendo de maneira natural, mas estava acontecendo de uma maneira sobrenatural, guiada pelo Senhor, para que ela pudesse então guiar
esses reis magos, esses sábios, até então o lugar onde o Senhor Jesus estava. Esses sábios você pode chamar aí de testemunhas. Tá? São três testemunhas do nascimento de Cristo, e você pode chamá-los também de missionários, porque eles saíram e provavelmente, eventualmente, anunciaram então a vinda do Senhor Jesus, e não vieram apenas para adorá-lo, mas se tornaram eventualmente aí missionários mais para frente, quem sabe, né? Se o amor de Cristo de fato os alcançou. Verso 3. E ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então veja aí, são duas coisas. A primeira, eu falei que esse homem, Herodes, ele era apaixonadíssimo pelo seu trono, né, pelo poder. E aí ele fala o texto, uma coisa muito curiosa, ele fala assim, com ele toda a cidade. Toda a cidade. O que você acha que quer dizer isso? Toda a cidade. Por que toda a cidade ficou lá armada? Porque o homem era perverso. Não bastava, quando você tem uma pessoa ruim, sabe aquele tipo de pessoa ruim mesmo, uma pessoa ruim, ela não passa o mal dela só para ela. O mal não fica só com ela. Ela dá um jeito de passar o mal para os outros. Ela dá um jeito de influenciar negativamente as pessoas que estão ao seu redor. E por causa da sua superstição, por causa do seu medo, do seu pavor de perder o seu trono, de ser destituído do seu trono, do seu poder, este homem então fazia com que toda a cidade ficasse alarmada, junto com ele. Mesmo a cidade não tendo nada a ver com isso. Mas o homem dava um jeito de espalhar a sua negatividade, a sua impiedade, a sua perversidade para toda a cidade. Tamanho era a sua impiedade, a sua ignorância, o seu despreparo, né? A sua falta de compaixão e de tudo mais. Né? A sua tiranicidade. Tá bom? Verso 4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Isso. Então olha lá, o que ele fez? Ele mexeu com todos os poderes do povo. Todos os poderes. Ele chamou os escribas, ele chamou os fariseus, mais para frente ele chama também os sábios, né, os reis. E o que ele queria? Ele queria saber aonde que estava essa ameaça. Por quê? Porque, como eu te falei antes, ele gostava de pegar os seus inimigos políticos, aqueles que tinham ascendência, e matar. Então as pessoas, ele já era conhecido por isso. Nessa época, lembre-se que Herodes ele nasceu ali por volta de 47, mais ou menos, antes de Cristo, tá? E ali, ele já tendo o seu poder, de certa forma, ele já era conhecido ali por fazer grandes calamidades na vida do povo, principalmente matar, né, aqueles seus opositores políticos, ou mesmo membros da sua família que eventualmente poderiam herdar o seu trono. Tá? Então ele já era conhecido por isso. Então, na sua iminência de perder o trono, ele então chama todos os poderes da república, todos os poderes ali constituídos na vida da cidade de Jerusalém, na vida da Judéia, né, daquele país, dos judeus. Então ele chama todo mundo e ele envolve todos os poderes nessa busca por quem que é esse menino. Ele chama os especialistas na lei, ele chama os políticos da época, ele chama os sábios da época. Eu quero saber de onde que vem esse menino para eu poder fazer alguma coisa a respeito. Tá certo? Então Herodes fez isso daí, chamou todos os poderes, envolveu todo mundo. Por isso que ele diz que ele envolveu toda a cidade, porque ele envolve todo mundo, toda a autoridade daquele povo, do povo de Israel. Ele chama todo mundo e fala, eu quero saber onde é que está esse menino. Imagina o alvoroço que não foi isso, o chamado do rei, perverso do jeito que era, você ter que ir lá comparecer a ele. E aí ele perguntou, eu quero que vocês me falem dessas profecias de Jesus, para eu poder entender, de Jesus não, né, do Messias, para eu poder entender onde que vai nascer esse menino aí, para, né, vamos ver mais para frente. Versículo 5. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Então esse texto já expliquei para você, né? Já tinha sido predestinado, já tinha sido profetizado, que o Senhor Jesus nasceria, o Messias viria de Belém, tá? Não havia outra possibilidade. Então o povo de Deus já sabia, já era notório, fato notório, de que o Senhor Jesus, o Messias, viria da cidade de Belém. Então aqui não preciso fazer mais explicações. 6. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então aí está a profecia, né?
E aí, a partir dessa profecia, já era notório, essa profecia já era um fato, já tinha sido escrita, já tinha sido profetizado, então eles já sabiam dessa situação, então eles passaram para Herodes o que ia acontecer. Ó, o que vai acontecer é que, em algum momento, o nosso Messias, o rei dos judeus, vai nascer na Judéia. Isso nós temos absoluta convicção. Claro que possivelmente ali poderiam já haver rumores da vinda de Jesus, tá? Poderiam haver rumores por causa da estrela, por causa dos sinais que já tinham sido ali, por causa provavelmente da história de que um anjo tinha aparecido ali para Maria e José, embora nesse momento não se sabia exatamente onde eles estavam, né? O rei não tinha conhecimento, nem os políticos da época, até porque isso foi escondido pelo próprio Senhor, né? Nós vamos ver que o Senhor intervém nisso, para que eles fiquem escondidos, para que não seja assassinado o Messias, né? Para que o menino não fosse assassinado antes do tempo, né, previsto. Então o Senhor vai tratar sobre tudo isso e fazer com que o menino seja escondido, que essa família seja escondida. E ali a gente pode imaginar apenas rumores a respeito do que estava por vir, né? Mas não era nada certeiro. O que Herodes tinha certeza na cidade de Belém nasceria o rei dos judeus. Verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Então o que estava acontecendo? Herodes ele estava tentando investigar para poder ver ali qual que era o tempo. Quando que esse Messias vem? Quando que ele vai nascer? Será que já nasceu? O que dá para fazer para encontrá-lo? Ele queria, porque queria de todas as formas encontrá-lo. Então ele vai tentar aí fazer todo o possível para juntar todo mundo que pudesse ter informações, para que ele pudesse então dar cabo aos seus planos. Versículo de número 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Duas coisas aqui. A primeira, veja que Herodes ele está pedindo algo preciso. Ele queria informação exata. Isso aqui é coisa de gente que planeja, de gente que maquina as coisas. Eu quero saber exatamente o que eu preciso fazer. Eu quero todas as informações, porque assim eu consigo agir de uma maneira precisa, perfeita, sem falhas. Tá? Isso aqui é coisa de gente que maquina, não de gente do bem, porque a gente também, nós do bem, né, nós traçamos planos. O presbítero Clayton sabe disso, o presbítero Ademir, que está aqui também, sabe disso. Nas reuniões do conselho, quando nós precisamos fazer alguma coisa, são, muitas vezes, presbíteros, meses de planejamento. E orçamento, e vai aqui, conversa com fulano, e traz gente para conversar, e faz, e coisa. A gente não age sem pensar, mas a gente não fica maquinando. Tá? Não existem maquinações. Não, nós vamos fazer isso aqui, porque daí vai acontecer isso, daí vai acontecer aquele outro, daí o fulano vai fazer isso, aí nós vamos agir assim. Isso não existe. Nós traçamos planos, bons planos para executar. Boas obras, né? Coisas que a gente precisa fazer, coisas que precisam ser executadas, mas a gente não fica maquinando as coisas que a gente vai fazer. Né? Maquinação é coisa de gente perversa, de gente tirânica, de gente suja. Desculpa falar assim, mas é verdade. Tá? É coisa de gente suja mesmo. E é coisa desse tipo de gente como Herodes, que ficava maquinando. Eu quero maquinar, eu quero saber tudo o que eu puder, para poder, quando eu agir sem deixar rastro. Eu agi de um jeito perfeito, para que os meus planos não tenham falhas. E a segunda coisa que esse trecho do texto nos fala, é a respeito então que ele manda para que eles tenham ali as informações precisas, e logo depois ele fala uma coisa perversa. Ele fala assim, eu quero ir lá adorar. Não queria nada, ele queria matar. Eles já sabiam disso, eles já conheciam quem era Herodes, mas ele dá uma de dissimulado. Quantas vezes você conheceu pessoas que são assim também? Que falam uma coisa, mas elas querem fazer outra. Tá cheio, o mundo está cheio de gente perversa assim. Às vezes até, desculpa, né, mais uma vez a expressão, de gente baixa, de gente suja, que ela enganadores, né, manipuladores, maquinadores, que tentam fazer planos para conquistar as coisas, e se ele precisa falar, olha, não, eu quero fazer o bem aqui. Se ele precisa enganar, ele vai enganar. Se ele precisa sujar as mãos, ele vai sujar. Não importa os meios, ele vai atingir os seus objetivos, custe o que custar. Né? Então, esse é o tipo de gente que sempre está nos pés de Jesus. Sempre está perseguindo o Senhor Jesus. Esse é o tipo de gente que odeia
o Senhor Jesus. E por causa do Senhor Jesus também nos odeia a nós. Certo? Verso 9. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Então veja lá, aconteceu mais uma vez o milagre da estrela, porque ela aparece duas vezes, você percebeu. Primeiro ela aparece para os reis no oriente, então eles vêm até a cidade, depois eles são convocados, e aí então eles partem depois da convocação para ir atrás da estrela de novo. Tá? Então ela aparece algumas vezes, não é apenas uma vez que ela aparece. Esse evento sobrenatural, inexplicável, ele acontece algumas vezes, tá? Não é uma vez só. Porque às vezes a gente olha para o texto, às vezes a gente olha para o milagre do Natal, a gente fala, os reis magos então viram a estrela e de repente foram seguindo a estrela e a estrela levou eles até a casa. Não é bem assim. É um tempo que passa aqui. Tá? Possivelmente muitos dias, talvez até semanas, por causa desse período. Ela aparece para os reis magos, eles vão até a cidade vão até a Judéia ali, né? Encontram-se com o rei Herodes, convocados por eles, porque ele convoca todo mundo, e aí então, por causa da primeira aparição da estrela, muito provavelmente, e aí ela desaparece, então eles vêm para ele, aí sim ele vai mandar, agora vão para a Judéia, vão para Belém, e aí procurem as informações. Então eles vão para Belém, e no caminho de Belém, eles são guiados então pela estrela miraculosamente mais uma vez. E aí sim, nesta segunda oportunidade, a estrela leva e para exatamente aonde o menino estava, aonde o Senhor Jesus estava. Tá? Então, versículo de número 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Isso aqui é o que acontece quando a gente testemunha um milagre, né? A gente fica realmente jubiloso. Nós ficamos exaltados, felizes, satisfeitos, né? Muito alegres. Então, quando a gente se encontra com o Senhor Jesus, esse também é a mesma sensação de alegria perpétua, né? Uma alegria que parece que nunca vai se extinguir, algo realmente sobrenatural e extraordinário, né? Versículo de número 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Tá. Aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, onde que eles entraram? Fala para mim. Numa casa, certo? Concorda comigo que foi numa casa. O texto diz que foi numa casa. Então o que aconteceu aqui? O menino já nasceu. Porque você sabe muito bem que ele não nasceu numa casa. Ele nasceu numa estrebaria. Maravilha. Há controvérsias aqui a respeito do lugar onde o Senhor Jesus nasceu. Tá? Por quê? Porque não existiam estrebarias naquela época. Não, pelo menos, como nós conhecemos hoje. Tá? Aonde que assim, muitos historiadores, muitos comentaristas bíblicos, eles vão falar várias coisas a respeito disso, mas muito provavelmente o Senhor Jesus, ou ele nasceu em uma casa, no sentido de que, assim, no anexo de uma casa. Porque naquela época as casas, mesmo as famílias pequenas, elas precisavam dos animais como subsistência, como meio de subsistência, tá? Então, naquela época, haviam casas que tinham, tipo assim, anexos, tá? Anexos, e nesse anexo, eles colocavam os animais para dentro. Então, era meio que, ou do lado da casa, tipo, bem do ladinho, coladinho na casa, ou era, às vezes, até dentro da casa, mas tinha uma espécie de um degrau, alguma coisa que separava um cômodo do outro, e aí tinha um cômodo que ficava os bichinhos e um cômodo que ficava o resto da casa, o resto da família, tá certo? Então existem algumas possibilidades de interpretação para como que o Senhor Jesus nasceu, né? Onde exatamente? Foi dentro de uma casa, mas nesse anexo, ou foi numa casa, mas num anexo um pouco mais adiante, né? Não estava na casa, uma outra construção. Infelizmente, irmãos, não é nos dada a informação precisa. Então fica aí na nossa imaginação, onde exatamente o Senhor Jesus nasceu. O que nós sabemos é que não foi numa estrebaria, no sentido literal, assim, num lugar, tipo um celeiro, tá? Não foi necessariamente nesse lugar. Foi provavelmente, ou pelo menos o mais provável, que foi num anexo de casa. Mas nesse texto, o Senhor Jesus já tinha nascido. E agora ele já não estava mais na estrebaria, ele estava numa casa, onde ele foi encontrado pelos 3 reis magos. Eles não encontraram ele na manjedoura, como mostra o presépio, tá?
que está lá os 3 reis magos, Maria e Jesus está na manjedoura, tem umas ovelhinhas ali, tem uns bezerrinhos, sei lá o que mais que aparece lá. Mas não foi nessa imagem bonitinha, ele já estava na casa, tá? Ele já estava numa casa, já não estava mais na manjedoura, não estava mais na estrebaria, tá bom? Então me desculpa aí desmanchar o seu presépio, a imagem que você tem do presépio, mas não foi daquele jeito lá, tá bom? Então cuide, né, nesse sentido aí, para você não imaginar a partir de uma tradição visual e você achar, né, que foi daquele jeito lá. Não foi. Siga o texto bíblico, não siga as imagens. Tá? As imagens nem sempre revelam, nesse caso, a verdade, a veracidade completa do que o texto bíblico nos diz. Então eles encontraram ele numa casa. Qual casa? Não sei. Tá? Não sei se eles alugaram, se eles estavam de favor, não sei como é que estava esse negócio, o texto não fala, mas nós sabemos aqui que ele estava em uma casa. Tá bom? Outra coisa que o texto nos fala a respeito dos presentes. Eles entregaram 3 presentes, né? Que você já conhece: ouro, incenso e mirra, que representam aí as 3 faces do Senhor Jesus. O Senhor Jesus como rei, o Senhor Jesus como profeta e o Senhor Jesus como sacerdote. Tá? Os 3 atributos aí de Cristo, né? Os 3... fugiu a palavra. Os 3 ofícios, obrigado. Os 3 ofícios de Cristo, certo? Então, você já conhece isso daí, mas isso também revela 3 aspectos da vida de Cristo. O ouro, talvez o Senhor Jesus como rei e Salvador, né, e tudo mais. O incenso como o sacerdote, aquele que profetiza, aquele que faz milagres, aquele que tem a glória de Deus sobre si. Mas também a mirra, que representa a morte de Cristo. Porque mirra era um negócio, né, um incenso, né, uma essência que era usada então para embalsamar corpos. Tá? Então esses 3 presentes representam aí a glória, a humilhação de Cristo, os 3 ofícios de Cristo. Então nós temos essa situação. Verso de número 12. Oi. Segura um pouquinho aí, deixa ali que a gente já passa por eles. Vamos seguindo. E tendo sido avisado por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Então aqui nem preciso falar nada, né? Apareceu um anjo em sonho, avisou, não voltem para Herodes, não vão contar lá, não vão dar o testemunho de que vocês acharam o menino. Vão para outro lugar, pode voltar para a casa de vocês. Tá? Não vão não vão contar para Herodes lá, não vão dar o testemunho, tá certo? Versículo 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu o avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então aqui o Senhor, lembra que eu falei da maldade? A maldade, irmãos, ela nunca fica encoberta. Os mistérios nunca ficam encobertos. O pecado nunca fica encoberto. O Senhor sempre vai dar um jeitinho de revelar. Tá? Sempre vai dar um jeitinho de revelar. Nada fica oculto na presença de Deus. Então, cuide com as coisas que você faz em secreto. Porque o secreto, a não ser que você esteja orando em secreto, que é um pedido do Senhor Jesus, né? Se você quer orar, vai para o seu quarto no secreto. Mas se não for esse o caso, se você estiver fazendo maldades, pecados, não os deixe encoberto. Confesse o seu pecado, se livre disso o mais rápido possível, porque Deus revela. Deus nunca deixa as coisas ocultas, tá certo? Nunca deixa a maldade oculta, ela sempre será revelada. Então aqui eu não preciso nem explicar, né? O anjo chega, aparece, fala, vai para o Egito, tá tudo certo, espera lá até eu te chamar de novo, porque o rei não quer adorar o menino, ele quer matar o menino. Verso 14. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Então aqui não preciso explicar nada, foi à noite, na calada da noite, justamente para não deixar muita testemunha, e aí então eles vão para o Egito. 15. Onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então veja que aqui é a segunda profecia que aparece, né? Então nós já temos a primeira sobre Belém, nós temos a segunda sobre a vinda do Messias, né, o retorno do Messias do Egito por causa da perseguição, né, que Herodes fez contra ele, porque queria matá-lo.
Então essa é a segunda profecia, nós vamos ter mais uma ainda, que é a terceira profecia. Então veja que o nascimento de Jesus, ele é o cumprimento perfeito das profecias do Antigo Testamento. Verso de número 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então veja aqui duas coisas. Primeiro, os magos não foram para outro lugar? Que magos são esses? Lembre-se que nós estamos falando dos 3 reis, tá? Os 3 reis magos. Mas houveram outros, ele chamou um monte de gente para investigar. Então, eventualmente, ele conseguiu a informação. Só que a informação imprecisa. Tá? Não foi uma informação precisa. Está na Judéia, está em Belém, não sabemos exatamente onde, como é que é o negócio. Então, aí o texto vai falar um negócio muito fantástico, né? Herodes, ele fica muito furioso. Então você pensa assim, um homem que é capaz de matar o filho, os filhos, na verdade, no plural, matar as suas esposas, matar os seus parentes, matar os seus adversários políticos, das maneiras mais cruéis que você possa imaginar. Quando ele está bem, o que esse homem faz quando ele fica muito furioso? Você veja até onde que a maldade do ser humano é capaz de chegar para perseguir o Senhor Jesus, né? Então aqui demonstra isso daí, e aí nós temos então agora essa perseguição, esse infanticídio. Aqui eu só preciso trazer um fato para você, porque na história você não vai encontrar muitas informações a respeito desse infanticídio, tá? Desse crime horrendo, bárbaro, terrível. Você não vai achar muitas informações históricas sobre isso. Por quê? Aí existem algumas coisas. A maioria dos historiadores que não são crentes, eles vão dizer o seguinte, olha, não tem na história porque não aconteceu. Outros, um pouco mais sábios, um pouco mais prudentes na investigação histórica, vão dizer o seguinte, olha, não está registrado porque o próprio rei Herodes deve ter mandado apagar os vestígios do que ele fez. Porque, afinal de contas, você é um rei, você não quer um infanticídio na sua cola, né? Na sua história. Então, acontecia muito disso. As pessoas, naquela época, políticos, principalmente reis e coisa e tal, faziam barbaridades e eles apagavam da história. Para que ninguém soubesse do que aconteceu. Então nós só temos vestígios, poucas informações de que esse fato é verídico. E de todas, a maior delas é a palavra. Tá? Aparece em alguns textos que aconteceu esse infanticídio aí que é protagonizado por Herodes. Tá? Que, como eu falei, de grande não tem absolutamente nada. Versículo 17. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. Está aí então a terceira profecia lá de Jeremias, que vai falar a respeito então deste infanticídio que seria protagonizado por Herodes. Então mesmo que a história diga, olha, não aconteceu, as profecias dizem que aconteceu. Então nós não escolhemos a história, nós escolhemos a profecia, né? Nós escolhemos a palavra de Deus, sempre. Mesmo que a história não consiga provar que ela aconteceu, o que prova é aquilo que nós bem sabemos a respeito de Cristo Jesus. Versículo de número 18. 19. Está acabando já, gente. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levanta-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Então, Herodes morre, o anjo aparece em sonho de novo para José, e aí então volta do Egito. Então aqui está aí o cumprimento final da segunda das profecias. Tá? Aqui não precisa fazer nenhuma explicação, né? Versículo 20. Levantando-se, José tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Nada também a explicar aqui, né? Tudo tranquilo, estão voltando para a cidade. 21? 22. 22? Ô, louco. Porém, ouvindo que Arquilau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. Veja que quando nós somos maus, a maldade ela passa, né? Ela é descendente. Então ela passa. O filho do cara era tão ruim quanto ele. Que coisa terrível, né? É por isso que o nosso testemunho, irmãos, ele é muito precioso.
Porque o nosso testemunho, ele pode ser visto e ele pode ser seguido pelas outras pessoas. Por isso, cuide com o seu testemunho, principalmente com a sua casa. Dê bom testemunho dentro da sua casa, para que os seus filhos possam também seguir o bom exemplo de Cristo. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, não se desvie dele. Tá? Isso aqui é questão de testemunho. Nós precisamos ter bom testemunho. As pessoas seguem o bom testemunho. É mais difícil, mas elas seguem. Assim também como as pessoas vão seguir a maldade. Tá bom? Então é importante você olhar isso daí. Então o filho do cara queria matar Jesus também. Ouviu a respeito de Cristo, queria matar também, voltou algumas crianças, então o pessoal fugiu, provavelmente naquela época algumas pessoas estavam voltando, agora que viram que Herodes estava morto, mas o filho, tão perverso quanto o pai, também queria perseguir. Também queria o trono só para si. Não queria perder o trono. Não queria, a mesma coisa que o pai pensava, passou para o filho também. Terrível. 23. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi sido dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aqui acaba o texto, se não me falha a memória. E aí nós temos a quarta profecia. Então veja que o nascimento de Jesus, na verdade, foi realizado por 4 profecias ao todo. São mais, na verdade, né? Mas essas 4 aparecem nesse texto aqui. Tá? Então, todas se cumprem, as profecias se cumprem, tudo é perfeito para a vinda do Messias, tudo estava em ordem para a vinda do Messias, os impérios daquela época estavam em ordem, havia uma certa paz naquele negócio, naquele momento da história, que nós chamamos de Pax Romana, a paz romana. Existiam estradas, então a proclamação do Evangelho, ela foi facilitada por essas estradas eram relativamente seguras, havia apenas uma linguagem padrão, como se fosse o inglês da época, do inglês de hoje, naquela época era o grego koiné daquela época, então era fácil falar a respeito de Cristo, era fácil propagar as informações a respeito de Cristo, era fácil andar por aquela região, tudo estava de acordo, com perfeição, tudo foi alinhado dentro da história para que a vinda do Senhor Jesus fosse absolutamente perfeita. Nada saiu fora dos planos de Deus. Os impérios estavam dentro dos planos de Deus, os reis estavam dentro dos planos de Deus, os lugares estavam dentro do plano de Deus, as circunstâncias estavam dentro do plano de Deus, até mesmo a natureza, com a estrela, estava dentro dos planos de Deus. É perfeito, é algo assim extraordinário mesmo olhar para o nascimento de Jesus e perceber como Deus age na história. Como muitas vezes nós olhamos para a nossa história e nós percebemos, puxa, eu estou aqui perdendo meu emprego, eu estou aqui com problema no casamento, eu estou aqui com problema com os filhos, eu estou aqui com problema disso, problema daquilo, problema de saúde, e eu não consigo resolver, e eu não sei o que fazer. Não tenha medo, Deus sabe. Porque Deus alinha toda a história para que os seus planos sejam cumpridos, e cumpridos de maneira perfeita e absoluta. Amém? Nicolas, diga lá para nós. Tem uma pergunta aqui, falando assim, do Reinaldo, sabendo que a estrela, na sua aparição, foi um fenômeno sobrenatural, peraí, está um pouquinho difícil de ler aqui. É possível que ela não tenha ficado visível para todos? É muito difícil, porque se trata de uma estrela, né? Aqui estrela no grego é uma palavra estrela mesmo, para um astro. Então muitos viram, pode ter certeza que muitos viram, tanto que ele correu até a presença do rei, né? Então não foi um negócio assim muito discreto, foi algo mesmo que realmente chamou a atenção de muita gente. Porque se não fosse o caso, não tinha necessidade, tipo assim, digamos assim, algumas pessoas viram, chegou até o rei e falou, a gente viu uma luz e tal. O rei, não quero nem saber disso aí. Ficaria um negócio discreto, meio assim subjetivo. A pessoa viu.
Tá, mas o fulano viu, às vezes é uma pessoa meio descreditada, o fulano viu, mas o ciclano não viu. Então fica um negócio meio assim. Então, muito provavelmente, o que dá a nos entender é que isso daí chamou atenção. Tanto chamou atenção, que não só chamou atenção de pessoas simples ou de algumas pessoas, mas chamou atenção até mesmo do rei, do governante daquela época, tanto é que ele resolveu fazer alguma coisa a respeito, né? Tanto que ele resolveu se envolver nisso aí. Se não, teria ficado meio assim, meio subjetivo, lá Deus apareceu, a estrela apareceu só para algumas pessoas. O que a gente pode entender é que, primeiro, ela pode ter aparecido para os reis magos, né, lá no Oriente. E aí de lá ela pode ter seguido o seu caminho, fazendo, né, aparições aí ao longo das noites. A gente pode tentar interpretar desse jeito. Mas que todo mundo viu que alguma coisa estava acontecendo no céu, isso é muito difícil de dizer que não foi assim. Tá? Então, o que mais provável é que muita gente, se não todos, muita gente viu. Tá? Muita gente mesmo. Para ter tido todo esse alarde de ter chamado aí o povo e até as pessoas terem percebido que as próprias profecias estavam sendo cumpridas, né? Estavam se cumprindo. Eu queria complementar também, pastor, que não é tão simples assim, talvez, porque eles eram astrólogos, né? Isso. E Israel não tinha isso, porque era até visto como feitiçaria, né? Adoração de outros deuses, porque era relacionado à adoração de outros deuses, né? Enfim, o Reinaldo quer comentar aqui. Bom dia, pastor. Eu fiz a pergunta, então, eu coloquei ali se seria a estrela sendo um fenômeno sobrenatural, se seria possível, então, que essa estrela não tivesse ficado visível para todos, porque dessa forma não seria fácil de Herodes localizar onde o menino tivesse nascido. É possível que a estrela não tivesse ficado visível, como o pastor falou, o tempo todo, ou que as pessoas que Herodes incumbiu de investigar não conseguissem ver essa estrela por algum motivo? Não, eles viram, tanto é que eles viram que a informação ela chega até Herodes depois, né? Mesmo os 3 reis magos tendo ido embora. Então, as pessoas viram a estrela. Quando eu digo que ela foi um fato sobrenatural, é que, de maneira natural, você não vê uma estrela se movendo pelo céu, né? Mas que, de fato, pelo grego, a gente pode entender que, de fato, era um astro mesmo. Qual astro a gente não sabe, né? Se ele apareceu do nada, se Deus conjurou uma estrela ali, alguma coisa do gênero. Mas o que, de fato, a aparência é que é um astro, né? Tanto ela é um astro que ela foi vista por aqueles que estudavam os astros. Então é difícil a gente imaginar assim, que ela foi vista só por alguns. O que a gente pode tentar é que ela teve alguns momentos que ela apareceu. Aí o que a gente pode tentar, né? Ela apareceu um momento, depois desaparecia. Aparecia de novo e depois desaparecia. Como eles eram os 3 reis magos, eles foram aqueles que foram guiados pela estrela de maneira sobrenatural para o lugar exato. Mas que outras pessoas viram aquilo, com certeza viram. Tanto que as informações correram, né? Então, tá lá. Aí eles foram, então vamos lá, vamos tentar achar o menino. Aí, como possivelmente naquela mesma noite, como diz, né, o texto, então os 3 reis magos foram guiados até a estrela, pela estrela até Jesus. Na mesma noite eles foram embora. Tanto os reis quanto José e Maria foram embora. Por isso que eles não foram encontrados, mas que eventualmente outras pessoas foram até aquele mesmo lugar e aí falaram, não, já foram embora. Não, mas para onde que eles foram? Não sei, foram embora. E aí então surge daí a necessidade. Então, bom, foram embora, o que a gente faz? Eles devem ter ido para um lugar perto. Se eles foram para um lugar perto, o que a gente faz? Mata todo mundo. Né? E aí a gente vai pegar ele. Só que daí eles foram para o Egito, que é um lugar mais longe. E aí então, pela misericórdia, a intervenção de Deus, eles não foram então pegos, né? Mas é nesse sentido que é a sobrenaturalidade. Mas a possibilidade maior é que todo mundo viu, porque se tratava realmente de uma estrela se mexendo pelo céu ali à noite. Meio estranho, né, na verdade, né? É que o que muita gente pensa, Reinaldo, é que às vezes parece que ela é uma luzinha que foi assim, tipo, estava ali, logo ali em cima, ela foi elevando e tal. Não é bem assim que o texto no original ele demonstra, né? Ele realmente demonstra a aparição mesmo de um astro mesmo, de algo se movendo pelo espaço mesmo, né? Então, mais nesse sentido a interpretação mais direta. Pastor, no texto não fala no começo que eram 3, mas pela tradição é tido como 3 magos por conta de serem 3 presentes. São então, 3 reis magos de fato.
São os 3 reis magos que aparecem ali, né? São 3 pessoas para levar os 3 presentes. Cada um deu um presente para Jesus. O que acontece é que o texto ele nos fala que não foram só esses 3, né? Foram mais. Mas esses 3 foram que encontraram o Senhor Jesus. Tá? Mas daí foram outros magos de outros lugares, outros astrólogos, outras coisas, que também estavam nessa busca. Mas o anjo, né, apareceu em sonho para esses 3 e a estrela guiou apenas esses 3 até o lugar preciso. Conforme o Nicolas falou, os magos assim, eram tidos como à margem, porque seria assim, como se eles fossem feiticeiros, né? Mas aqui eu entendo que eram pessoas que conheciam a profecia. Também. Porque quando eles viram a estrela, então eles eram estudiosos da palavra de Deus, né? Do que já se tinha fechado ali, né? Eles já conheciam os profetas, o que os profetas disseram, porque eles já tinham esse conhecimento, por isso que eles foram. Então, eu não acredito que eram pessoas, poderiam até não ser descendentes do povo de Israel, mas eram pessoas que foram alcançadas pela graça, né, de Deus, e eles, não sendo judeus, mesmo assim, eles criam, né, e eram estudiosos da palavra. Assim, pela graça a gente não sabe, mas pelo conhecimento de Deus, com certeza. Né, eles tinham, no mínimo, eles tinham algum conhecimento sobre as profecias, ou sobre alguma coisa correlata às profecias. Que de fato eles não são de Israel, isso é notório, né? Eles são, muito provavelmente, o que os historiadores dizem, que eles são da Babilônia, ali descendentes ali das terras babilônicas, tá? Apesar de que a Babilônia já tinha sido destruída nessa época, de certo modo, né? Já não era o império que era, mas muito provavelmente eles eram de lá. Na terra de Jerusalém não tinha esse tipo de astrônomo, né? De astrólogo, não existia, porque eles eram de fato repudiados, né? Então, conhecimento de fato eles tinham. Mas é notório a gente ver, eu gosto muito de olhar isso, de como a gente pode olhar para esses 3, no sentido de que o Senhor Jesus já no seu nascimento estava chamando os gentios para si, né? Aqueles que eram de fora. Então isso é muito interessante de ver. Não no sentido salvífico aqui ainda, mas eventualmente depois, né, quem sabe, a própria graça de Cristo tenha os alcançado aí, quando então ele pregou, né, o seu ministério, depois os apóstolos e tudo mais, possa ter chegado não só o conhecimento, mas aí sim, chegado também a graça irresistível do Senhor. Né? Então é bem bacana a gente olhar isso. Algo mais, irmãos? Eu tenho mais uma coisa ainda para falar. Se não tivermos mais perguntas, daí eu falo essa última coisa e encerro. Então, manda ver. Bom dia, pastor. Tudo bem? Tudo bem? É uma observação, pastor. Esses três presentes que o Senhor Jesus Cristo recebeu, né? Ouro, incenso e mirra, no seu nascimento, ele aparece lá na cruz, né? Na morte dele. Porque quando Jesus morre, eles colocam lá, né? Escrito, Rei dos Judeus, significando, né, aquele ouro que ele recebeu lá. E o incenso, né, que significa o ofício de sacerdote, ele intercedeu, né, mesmo morrendo ali, sendo crucificado, ele pede para Deus, ele fala, Senhor, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E lá em João 19, o verso 39, a palavra diz que, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, tudo o que aconteceu no nascimento do Senhor Jesus Cristo culmina, né, se cumpre lá na cruz do Calvário, quando ele está morrendo, né, está sendo crucificado. Exatamente. É uma coisa... A palavra do Senhor é completa, né? O que o Senhor Jesus Cristo veio fazer foi perfeito mesmo. Aconteceu tudo. Exatamente. Você pode olhar até os elementos, né, os 3 elementos, no céu. Você reparar, o próprio livro de Apocalipse, lá em Apocalipse 21, se não me falha a memória, vai dizer, né, que as ruas do céu são semelhantes ao ouro. Então, até no céu nós podemos encontrar
esses atributos, né, e os ofícios ali de Cristo, bem como os presentes, né? A Bíblia é cheia de situações dessa que ela consegue linkar as coisas, né? Ela consegue juntar as coisas. Lógico que isso é parte da sobrenaturalidade dela ser a palavra de Deus. Ela consegue então juntar tudo numa coisa só. Isso é realmente espetacular, né, de como Deus faz isso. Alguma pergunta a mais, irmãos, antes que eu possa falar o que eu preciso falar? Que eu tenho um pequeno puxão de orelha para fazer. Posso fazer? Vai ter muita gente que vai ficar brava comigo, não quero nem ver. Tem uma coisa sobre o Natal, já que nós estamos falando sobre o Natal, que é muito importante. Tá? Um pouco polêmico, mas muito importante. Sei que vai ter muita gente nos assistindo em casa, essa parte do vídeo certamente vai circular por aí. Mas eu queria fazer alguns alertas a respeito do Natal, tá? Que são muito importantes, eu penso, que podem aumentar a nossa compreensão a respeito do Natal. Embora a nossa igreja, pelo menos não para mim, não sei para os outros pastores ou presbíteros, não sei se chegou, mas normalmente nós temos algumas questões a respeito do Natal e a respeito de coisas que são mundanas a respeito do Natal, ou até mesmo pagãs a respeito do Natal. Então sempre costuma surgir perguntas assim: pastor, pode ter árvore de Natal? Né? Pode ter Papai Noel? Pode ter não sei o quê? A gente precisa às vezes olhar, irmãos, com olhos bíblicos a respeito dessas coisas, né? E não apenas como olhos da própria tradição, ou mesmo daquilo que a gente acha bonito, do que a gente acha que é legal. Então, olhe para o Natal com algum senso bíblico. Então, o que pode no Natal? Pode tudo, menos o que não é bíblico. Né? Menos o que não é bíblico. Então, o pinheirinho é bíblico? Não, não é. Não aparece nada de pinheirinho na Bíblia. Então eu preciso tirar o pinheirinho? Não, não precisa. Papai Noel aparece na Bíblia? Não, não aparece na Bíblia. Então eu preciso tirar o Papai Noel de casa? Não, você não precisa. Mas, a respeito disso especificamente, tem um problema. Não é verdade? Tem um problema. O problema é aquilo que a palavra nos ensina, é aquilo que a palavra nos mostra e nos deixa absolutamente claro. E muitas vezes, posso até dizer sem querer, nós podemos acabar cometendo isso. Tá? Então, o que acontece no Natal? Mesmo dentro do nosso meio, do meio cristão, é comum nós ensinarmos. Quem que traz os presentes de Natal? Pode falar em voz alta. E aí nós temos um problema, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Ela não distingue as mentiras boas das mentiras ruins. Ela simplesmente diz que mentira é pecado. Pecado. E muito mais do que pecado, né? Porque a mentira, inclusive, faz parte das obras de Satanás. Faz parte das obras do nosso acusador. Tanto é assim que ele já mentia desde o Éden para Eva. Né? E nós ficamos na brincadeira. Não, mas não é, pastor, mentira. É uma brincadeira. Mentira é mentira, sob qualquer circunstância e qualquer aspecto. Então eu queria te puxar a orelha para que você tome cuidado com as mentiras do Natal. Você não precisa tirar o seu Papai Noel, mas você precisa contar a história correta. Você precisa contar a história verdadeira. Você precisa contar a verdade para as crianças. Conte a verdade, porque Deus cobrará de você. Ah, pastor, mas é só um negocinho. Eu sei que é só um negocinho. Mas é por causa de um negocinho sem arrependimento que você pode ser punido. E você sabe muito bem a punição para o pecado sem arrependimento. Então, por mais que seja uma brincadeira, uma tradição, algo bonito, algo que você pode até pensar e falar assim: ah, pastor, mas será que a gente precisa ser tão rígido assim? Não, a gente não precisa ser tão rígido. A gente precisa ser bíblicos. E na palavra de Deus, mentira é pecado. Tome cuidado com isso. É um alerta que eu preciso te fazer. Não sei se você perguntou isso, se você sabia disso, se você crê nisso até mesmo, mas eu sei que você crê na palavra. Se você está aqui nessa manhã, se você está nos assistindo pela internet, se você crê em Jesus, participa de uma igreja, e eventualmente dizem que você é crente.
Se você é crente, você crê naquilo que o Senhor Jesus disse na sua palavra inteira, por completo, não apenas os trechos que nos interessam, né? Então tome cuidado com as mentiras. Pode colocar o seu Papai Noel, não tem problema nenhum. Pode colocar o presépio, que não é bem do jeito que é, o texto diz. Pode colocar, mas conte a história verdadeira. Não use desses elementos que a gente tanto gosta no Natal para celebrar o Natal a partir deles. O Natal é celebrado a partir de Cristo. O Papai Noel não é a figura central do Natal. Por mais legal que ele seja, por mais bacana que seja a história, fantasiosa, né, que ele mora no Polo Norte, que ele fabrica os presentes, entrega no chaminé. Por mais legal que isso seja, não é a verdade. Tá? Não é a verdade. E me desculpa dizer isso, mas assim, se eu ganho o presente de alguém, eu gostaria de saber que o presente foram de pessoas que me amaram e não de uma fantasia. Certo? E nós precisamos ensinar isso para as crianças. Você não precisa de uma fantasia para dizer, olha, o presente vem lá do Polo Norte, do Papai Noel. Não precisa disso. Você pode dizer e deve dizer que o presente é seu. É de alguém que ama aquela criança, que alguém que ama. Geralmente isso é falado para as crianças, é muito difícil para adultos. Mas fale a verdade, irmãos. Mesmo que seja uma tradição bacana, que seja legal você contar, olha, Papai Noel, tal. Você pode levar a criança para sentar no colo do Papai Noel, para abraçar, para pedir presente, não tem problema nenhum isso. Desde que você fale, você explique, mostre que aquilo não é verdadeiro. Tá? E que você proclame a história verdadeira, a história correta. O Natal não é sobre Papai Noel, o Natal é sobre o nascimento do Rei Jesus, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador. Tá certo? Então tome cuidado com isso, para que você não caia, mesmo que sem querer, nesse erro de acabar pecando pela inocência da situação, da circunstância, né? Ou pela tradição, pelas coisas, ou por você, eu não quero magoar a criança. Não pense desse jeito, tá? Não pense assim. Não é uma mágoa, você está dizendo a verdade. Pense sempre na verdade. Muito mais vale a verdade do que uma mentira, tá certo? E o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra que mentira é coisa do diabo. Mesmo as mentiras bonitinhas, mesmo as que servem até para salvar a vida de alguém, mentira é coisa do diabo. Então você precisa escolher. Você quer contar para os seus filhos algo do diabo, ou você quer contar para os seus filhos a verdade de Cristo. Certo? Só um puxão de orelha para você pensar. Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. A palavra é muito clara sobre isso. Então você não está discordando de mim, você está discordando da palavra. Aí você se entenda com Jesus depois, não é problema meu. Tá certo? Eu não quero, lavo minhas mãos por causa disso, eu estou apenas te demonstrando o que a palavra diz. Se você quer desafiar a palavra, você não está desafiando a mim. Então não vou nem me incomodar. Mas você está desafiando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí eu teria cuidado. Tá certo? Então é importante a gente fazer esse pequeno adendo. Eu acho muito importante a gente olhar para isso, para que a gente tome cuidado. Pastor, eu fiz isso. Não tem problema. Se arrependa, dá tempo. Né? Ninguém vai castigar você aqui agora. Se você sabe que você contou uma mentira, vai lá. Conta a verdade. Tá certo? Mas as crianças vão chorar. Vão, na hora vão. Não tem problema. Mas é melhor elas chorarem por causa da verdade do que correr o risco de, por causa da mentira, elas serem condenadas. Certo? Então, sempre pense no melhor. Sempre no melhor. Então, se você discorda de mim, você está discordando da palavra. Amém? Péssimo momento para terminar a aula, né? Mas eu precisava fazer esse puxão de orelha para você. Tá? Cuidado com as falsas tradições. Cuidado com aquilo que é inocente. Cuidado com aquilo que é bonitinho e se disfarça. Lembre-se que o diabo ele não vai aparecer para você com chifre, caldeirão de fogo, tridentes, atrás dele as portas do inferno abertas. Ele nunca vai aparecer assim. Ele sempre vai aparecer nas sutilezas, naquilo que se disfarça de bonitinho. Tá? Então, só tome cuidado com isso. Sempre a verdade. Tá? Pode ter os seus elementos do Natal, pode se divertir no Natal, está tudo certo. Mas sempre priorize
a verdade. Não porque eu estou falando, mas por causa da palavra e por causa de Cristo. Do seu amor por Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós louvamos o teu nome pelo privilégio de celebrarmos o Natal, de celebrarmos o teu nascimento, de celebrarmos aquilo de mais precioso que o Senhor nos entregou, o presente que o Senhor nos deu, que é a salvação, que é a sua própria entrega por cada um de nós. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o teu nome por causa disso. Obrigado pela salvação, pelo presente que é comemorar o Natal com as nossas famílias, que é comemorar, celebrar jubilosos o nascimento de Jesus e com o nascimento de Cristo também a sua morte, a sua ressurreição, o sacrifício vicário do Senhor na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu um presente imerecido, presente extraordinário, maravilhoso, que é indizível, que nós não podemos nem conseguir compreender, que é um presente do teu amor perfeito, um presente divino, que vem do teu trono de graças para cada um de nós. Nos ajuda a celebrar o Natal, a celebrar Cristo, a celebrar o Senhor nesse Natal. Nos ajuda e nos afasta também de celebrarmos as mentiras, de nos cairmos, mesmo que sem querer, no pecado da mentira, no pecado do engano. Cuida do nosso coração nesse sentido. Nos ajuda, se assim for, caso nós precisemos nos arrepender, nos voltarmos para o Senhor nesse sentido e contar a verdade, por mais dolorosa que ela pareça ser. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá força de vontade, nos dá vigor, alegria, discernimento do Espírito, para podermos fazer isso e também sabedoria. Nos ensina tudo isso, nos ajuda. Nós te pedimos também que nos dê um dia agradável, um dia de celebração, um dia de preparo de alimentos, que a nossa mesa nessa noite, para aqueles que vão celebrar nessa noite, seja farta, seja cheia de prosperidade, não só da prosperidade material, mas de saúde, de alegria, de contentamento, não nas coisas materiais, nos presentes que nós vamos ganhar, mas principalmente no presente que nós já ganhamos, que é o Senhor Jesus. Cuida do nosso coração nesse Natal e nos ajuda a celebrar o Natal de Cristo, e não o Natal das tradições, não o Natal que o mundo celebra. Nos ajuda nesse sentido também a pregar o Evangelho para as nossas famílias que eventualmente ainda não conhecem o Senhor. Tem misericórdia de nós, cuida do nosso coração. Nos traz de volta nessa noite também para cultuarmos o Senhor. Abençoa o momento de culto que nós teremos logo mais à noite. Abençoa esse dia que também, além de ser o dia da véspera de Natal, também é o dia